Olá, sejam bem-vindos ao canal Viva Mais SC. E hoje nós estamos novamente aqui com a doutora Marielle, Ela que é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia pélvica, para falar sobre o assunto que vai te interessar, que seria sobre dor na relação íntima entre homem e mulher. Fique com a gente. Olá, Marielle, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso canal. Muito obrigada pelo convite, é um prazer falar de um assunto que gera bastante dificuldades e transtornos na vida das mulheres, em seus relacionamentos, e a fisioterapia íntima e todos os tratamentos envolvidos resolvem o problema. Que bom, esse assunto é bem importante porque muitas mulheres às vezes ficam caladas, E não falam nem conversam com seus parceiros sobre essa dor. Sim. Acabam às vezes fazendo ato, tudo para agradar e esquecem de se cuidar. Então hoje a gente vai falar sobre esse tema e a nossa primeira pergunta para a gente esclarecer é o que causa essa dor, durante a relação íntima? Sim, essa intimidade dolorosa, muitas vezes ela vai desligando aos poucos a vontade, Porque se eu tenho dor, se eu tenho um desconforto, se eu tenho uma dificuldade, cada vez mais a gente vai ficando inibida, com medo, já vai com medo, às vezes já tá doendo antes de muitas vezes acontecer o ato, A gente não pode esquecer que nós temos um quadril, assim como a gente já conversou naquele dia, Sim. Fran? Eu mostrei a parte do quadril, que é a nossa pelve, a nossa bacia, e aqui já começa um dos fatores envolvidos. Às vezes o quadril muito duro, o quadril muito rígido, a falta de mobilidade da nossa cintura, porque nós temos dores pélvicas, dores na coluna, dores na parte de trás, aqui principalmente nessa região aqui de trás. Aqui também sai toda a inervação, toda a sensibilidade que vai para essa musculatura, que vai para dentro da cavidade. Então, primeiro fator, as dores relacionadas à parte pélvica mesmo, Dores em lugares próximos à intimidade. E aí a gente está falando também do nosso assoalho pélvico, que é essa musculatura íntima, que são os músculos que precisam estar saudáveis. Muitas vezes essa tensão, essa dor, esse desconforto vem desta musculatura íntima aqui. E como é tudo muito pertinho, muitas vezes esses músculos é como se eles tivessem um torcicolo. Tu já viu falar em torcicolo, Sim, Uhum. Às vezes uma tensão grande em outras partes, ali também nessa musculatura. E aí a gente tem outros fatores envolvidos, que é, por exemplo, a menopausa, as alterações hormonais, algumas doenças específicas da vulva, como líquen, aderências, dermatites, porque há uma pele por cima dessa musculatura também do canal. A gente tem outros fatores como a parte oncológica. A questão da endometriose, ela também causa... A endometriose, sim, ela gera muita dor na relação íntima. A própria endometriose, ela é um tecido que se prolifera ali dentro da cavidade pélvica e aí ela contrai, ela repuxa. Às vezes ela tem em ligamentos, ela tem em órgãos e ela gera essa dor pélvica. Então as dores pélvicas, as dores na nossa região íntima também estão relacionadas a isso, Uhum. Algumas cirurgias, retiradas, pós-parto, por exemplo. Pós-parto, retirada de útero. Um pós-parto, independente assim, tanto se for um parto vaginal ou se for um parto cesariana, nós temos uma sobrecarga da barriga sobre a região íntima. E essa sobrecarga vem acompanhada por muitas vezes cansaço, amamentação, que entra alteração hormonal de novo. E aí essa parte também relacionada ao envelhecimento. Porque aí nós temos a questão íntima que vai envelhecendo conosco, Esses músculos, toda essa mobilidade, todas essas dores e algumas outras relações com outras doenças, com medicamentos. Mas a atriz principal é a região íntima. Eu sempre gosto de mostrar essa vulvinha aqui, Fran, para o pessoal, porque nós temos uma estrutura íntima, que são lábios, tanto a parte mais interna, externa, o orifício, o buraquinho do xixi, a parte evacuatória. Então, o conhecimento dessa região é muito importante, a informação. E uma coisa, nos esclarece uma coisa, para quem está nos assistindo,
Como é que seria essa dor? Para a pessoa se identificar, será que essa dor que eu estou sentindo é uma dor normal ou não? Né? Tipo, a dor é lá dentro, interna, lá né, durante o ato, ou não, já começa ali também na vulva, como tu falou? Isso é uma dor que ela pode, muitas vezes a mulher reclama de uma dor no início, né, nessa parede inicial, como se fosse a própria pele, a própria mucosa. Existem algumas patologias que geram ardência vulvar, queimação, Sim. né? E essa é a sensação: dor, desconforto, queimação, ardência, e isso pode se prolongar para o canal vaginal. E às vezes ela vai ter dor, por exemplo, até aqui, ó, na parte do ventre, abaixo do umbigo, né? Então, no fundo do canal. E ela pode ter essa mesma sensação lá dentro, né? Ardência, queimação, desconforto, parece que tem espinho, sabe? Às vezes elas dizem assim, parece que tem espinho lá dentro, parece que tem um monte de coisinha espetando lá dentro. É porque não há um deslizamento adequado. Sim. Claro que a gente também tem que falar, né, Fran, em lubrificação. A própria lubrificação, a própria umidade do canal íntimo, ele é importante. Isso é um fator importante, né? Então, na verdade, essa dor mesmo, ela muitas vezes impossibilita até mesmo a introdução, né? Aí quem tá nos assistindo, mas eu tô sentindo tudo isso, meu Deus, né? Será que tem solução? Queria que tu explicasse agora um pouquinho, eu até fiz mais anotações aqui, qual é o tratamento na prática para cada questão. Vamos falar aí um pouquinho, vamos supor, da endometriose, que é algo que atinge muitas mulheres, né? Qual a solução dentro da fisioterapia pélvica que pode contribuir para amenizar essa dor, ou até mesmo sanar essa dor? A própria endometriose, ela, por muitos e muitos anos, ela nem foi dita e nem foi falada, né? Muitos exames nem eram feitos corretamente, ou até eram feitos, mas a dor íntima, às vezes ela não tinha tanta importância, porque as mulheres, elas eram muito mais voltadas à parte da reprodução. Muitas mulheres achavam que não podiam ter prazer ou não podiam manifestar sensações prazerosas. Muitas mulheres vêm com crenças, vêm com dificuldades de casa, a própria infância, às vezes o que ouviu, o que presenciou, né? Aquilo que possa ter acontecido lá no desfraude, quando muitas vezes ela não relaxa nem para fazer xixi direito. E aí essas dores, elas vão caminhando. Às vezes as mulheres dizem assim: se eu soubesse que tinha tratamento antes para essas dores, eu tinha procurado ajuda antes. Mas eu nunca tive coragem de dizer que tinha dores. Que eu não conseguia ter uma intimidade saudável. Parece que o pessoal não fala muito sobre isso. Tinha medo, né? No caso, do Vergonha. parceiro, enfim, né? A gente tem vergonha da pessoa com quem a gente se relaciona. Quantas vezes a gente não quer que acende a luz, a gente não tá contente com o corpo, às vezes a gente tá se sentindo feia, às vezes o peso, a autoestima baixa. Então, a intimidade, ela depende muito da dona dela, né? Da própria mulher. Sim. E a disposição, essa exaustão, o cansaço, relacionamentos, filhos, família, tudo isso interfere. Mas voltando aqui, qual o tipo de técnica que tu utiliza para ajudar essa mulher a não ter mais dor? Bom, a gente primeiro precisa pensar nessa hidratação, né? Um passo importante é a hidratação. Isso envolve dieta, envolve muitas vezes outros profissionais, mas principalmente dentro da fisioterapia pélvica. Nós vamos trabalhar com a hidratação desse tecido, a melhora da mobilidade do quadril, dos movimentos, o conhecimento dessa parte, né? Porque a gente vai ter que explicar para ela aonde que é o canal vaginal, onde está essa musculatura, como é que isso contrai e relaxa, porque esses músculos fazem exercícios. E também trabalhar onde é que ela vai ter prazer, porque às vezes ela nem se conhece, ela não sabe, por exemplo, Fran, a estrutura do clitóris, né? Essa parte que é tão sensível, que inclusive ajuda até a segurar o xixi. Então o prazer, a intimidade saudável melhora também essa parte. Então dentro da fisioterapia tem eletroestimulação, neuromodulação sexual,
massagem, liberação dessa musculatura, técnicas que envolvem calor, né? Porque o calor relaxa essa musculatura, aumenta o fluxo de sangue, tem laser. É feito daí no teu consultório, nada em casa, né? É tudo feito com profissional, com equipamentos. Eu gosto muito da fisioterapia pélvica raiz, né? Eu tenho 25 anos como reabilitação íntima, mas eu adoro uma tecnologia. E existem muitas coisas relacionadas à intimidade hoje para melhorar o teu prazer, mas sem ser vulgar, sem ser pornográfico, bem pelo contrário. A nossa região íntima, ela precisa funcionar. Sim. E ela funcionando bem, essa mulher vai ter um desempenho melhor. Uhum. E agora falando das mulheres, a gente está no mês de Outubro Rosa, né? A gente sabe que teve muitas mulheres que enfrentaram câncer e até o câncer, tanto de colo do útero como de mama, vem crescendo. Mas a gente sabe que quando diagnosticado precocemente, ele tem cura. Sim. E aí, como é para essa mulher voltar a ter, né, a relação sexual? Vamos falar agora sobre o câncer de útero, do colo do útero, né? Após tratamento, após a cura, ou até mesmo durante o tratamento, se é possível ter, e como melhorar esse desconforto. O câncer, ele vem como assim, uma coisa horrível, né? E a pessoa tem a prioridade primeiro vou me manter viva, né? O câncer vem e esse diagnóstico o assusta. E a sexualidade fica de lado, porque às vezes a pessoa não tá com vontade de ter relação se ela tá com um baita de um problemão desse, que é um câncer, né? O câncer de colo de útero muitas vezes vai exigir uma cirurgia, uma cauterização, uma raspagem. Alguns tipos de tumores precisam de radioterapia, braquiterapia, que são tratamentos dentro do canal vaginal. A própria radiação, ela queima essa estrutura. Então, novamente, quando a gente pega a nossa vulvinha aqui, essa região sofre um raio, ela sofre uma queimadura e aí o ressecamento íntimo vem. Muitas vezes a braquiterapia, como ela é feita dentro do canal, ela lá dentro pode grudar. E aí a gente tem estreitamento, estenose, sem contar aquela mucosa e aquele tecido ressecado. Então essas mulheres que passam por tumores íntimos ou até mesmo tumores em outros lugares do corpo, elas, por causa do tratamento agressivo, mas extremamente necessário, seja uma quimioterapia, uma radioterapia, né, uma braquiterapia ou até mesmo uma cirurgia, ela vai ficar mais com medo de ter relação íntima. Sim. E essas dores de início, elas vêm acompanhadas de ardência, queimação, fissuras. Tem muitas mulheres que fazem fissuras, aquele tecido fica meio cortadinho. Sim. E com o deslizamento inadequado, rasga o tecido. E isso dói demais. Mas não é impossível a mulher ter uma vida normal depois com seu esposo, Sim, né? Ela precisa procurar ajuda, né? E ser bem orientada. Né, os programas que falam justamente sobre isso, olha, o teu câncer veio, mas ele já foi pro lixo, né? Agora a vida continua e a gente tem um relacionamento, tem um casamento, tem a sua intimidade, todo o seu lado feminino, isso. Né? Câncer íntimo, eu sempre digo para as minhas pacientes, ele vem, né? Não é para te condenar, não é para te julgar, bem pelo contrário, todas as mulheres estão expostas hoje ao câncer, né? Então a gente precisa procurar ajuda. Tu falou ali a questão que qualquer parte do corpo, então a gente também, a mesma situação acontece no câncer de mama. Né, a mulher também recebe ali a quimioterapia, a radioterapia, então existe também esse ressecamento e pode vir também ter dor. A mama, ela é um órgão íntimo, né? Então o nosso corpo, ele se conversa todinho, né? Então as mulheres que fazem uma retirada de mama, às vezes elas precisam usar medicamentos quimioterápicos por um tempo. E aquela medicação, aquela hormônio terapia ali que bloqueia a parte íntima, causa o ressecamento. Sim. Então a gente tem alguns medicamentos que são extremamente necessários, a mulher vai ter que tomar, mas vai ter essa sequela do ressecamento, que pode provocar dor íntima. Sim. O ressecamento, as fissuras, a ardência, a queimação, essa falta de lubrificação pode vir desses medicamentos, sabe? Uhum. E você falou a questão de uma hora da nossa conversa que é preciso trabalhar às vezes em equipe.
né, nessa situação, né, da dor? Quais os profissionais que ficam envolvidos, né, nesse tratamento? A dor, ela precisa ser bloqueada, porque a dor, ela gera dor. Então, às vezes a mulher diz, no início doía pouco, agora já dói mais. Então, aquilo vai complicando. Então, a gente precisa de profissionais relacionados à parte íntima. Eu que trabalho em conjunto com urologistas, com pessoas que tratam problemas urinários, problemas que tratam a constipação, porque às vezes você tem uma dificuldade em evacuar, você faz muita força para evacuar e às vezes você tem hemorroidas. Essa dor anal, essa dificuldade para evacuar também pode gerar dor na relação. Então, os profissionais psicólogos, às vezes uma boa medicação. Muitas vezes a mulher está tendo um problema mental, né? Ela precisa melhorar a questão emocional, né? Depressão. Sim. A própria medicação, às vezes, que está sendo utilizada. Essa análise importante da intimidade com outras doenças, com outros profissionais. Às vezes eu preciso do endocrinologista para ver a questão hormonal, né? Então, o paciente, quando ele chega para você, vamos supor, ele foi no ginecologista, no caso da mulher, né? A mulher foi no ginecologista e o ginecologista recomendou então que viesse fazer uma avaliação com a fisioterapia pélvica aqui com você. Aí você, durante a sua consulta, né, com esse paciente, também sugere para que esse paciente procure, às vezes, um outro profissional quando for alguma coisa relacionada à área emocional? Sim, a parte do fisioterapeuta é identificar o que está acontecendo com aquela pessoa, né? Eu sei que está doendo lá embaixo, né? Eu sei que a dificuldade está lá embaixo. Às vezes a dor, ela veio somatizada e acrescida de outros fatores. Sim. Cabe a mim identificar o que está acontecendo com aquela mulher, com aquela pessoa, né? O que mais ela está precisando? Será que ela precisa de um suporte nutricional? Será que ela está desnutrida? Será que ela está tendo dores ósseas porque ela não tem uma alimentação adequada? Porque até a tua alimentação interfere na tua lubrificação, né? Olha que Tomar água é importante, né? Então, sim, às vezes a gente conversa algumas coisas com aquela mulher e consegue identificar que existem outros fatores envolvidos, mas tratar a região íntima vai ser fundamental e acrescentar outros tipos de tratamento também, mas às vezes o que vai precisar numa não é o que vai precisar na outra. Individual. Às vezes elas chegam aqui e falam assim, aqui é o último recurso, porque eu já fui em não sei quantos lugares. Sim. Eu digo, calma, então vamos analisar cada Sim. coisa, né, para ver o que está acontecendo. E essa sensibilidade, essa empatia do profissional em identificar por que não tem prazer, por que nunca chega no prazer, por que algumas mulheres são muito mais bem resolvidas e eu não, né? Mas o que aconteceu contigo? Como é que foi a iniciação dessa sexualidade, né? Como é que você começou a sua história íntima? Como é que isso foi chegar nesse ponto? Sim. Teve filhos, não teve filhos? Teve parto, não teve parto? Porque, querendo ou não, falou, né, isso prejudica a questão do relacionamento entre o homem e a mulher, né? É. Mas a gente, durante esse bate-papo da nossa conversa, a gente entendeu que não, tem solução. Tudo tem solução, né? E tem um profissional certo para cuidar dessa mulher, né? Então, tem um ginecologista que vai tratar, às vezes, de uma patologia específica, e tem daí a fisioterapia pélvica, que é sim, né, eu acho importante muito falar sobre esse assunto, porque às vezes é algo que fica escondido, vamos por assim, que precisa ser mais explorado, mais falado, né? É aliar condutas, né, com objetividade e condutas que funcionem, né? Porque às vezes eu percebo assim, a mulher já fez algumas condutas, faltou a fisioterapia. Então a fisioterapia pélvica íntima, ela é sempre um complemento muito interessante. Mas às vezes eu recebo mulheres aqui primeiro, que ouviram, né, ou às vezes escutaram falar sobre a fisioterapia íntima e elas vêm aqui primeiro. E pode. E aí a gente vai daqui, então, ver o que ainda precisa, né? Quanto tempo não faz preventivo, se tá com os exames em dia, se já tomou alguma medicação, qual é o profissional que vai segurar na minha mão, né, como fisioterapeuta e vai direcionar esse tratamento. Então isso é muito interessante para quem está nos assistindo, né, se identificou com esse vídeo, né, com esse conteúdo que a gente está falando aqui, tem vontade de conhecer o trabalho da fisioterapia pélvica, né, é importante dizer então que você pode vir direto na fisioterapia, que ela vai te orientar, vai te dizer, né, o que deve ser feito. Agora, para a gente encerrar, queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo
sobre essa mulher, para essa mulher, né, que sente dor na relação íntima? Você não tem culpa de estar sentindo dor, mas você vai ter culpa sim se não procurar ajuda, né? Porque nós mulheres, a gente está sempre se questionando, se perguntando, muitas vezes se punindo, deixando para lá, né? Esquecendo a intimidade, a sexualidade, e ela é tão importante na tua qualidade de vida. A Organização Mundial de Saúde fala isso também, né? Que a gente precisa dar atenção à nossa sexualidade, ao teu relacionamento, para que não haja muitas vezes um divórcio, uma separação ou brigas por causa disso, porque as mulheres se sentem cobradas, né? Sim. E elas têm muitas vezes também o seu papel a cumprir, então procure ajuda, tem solução, tem várias técnicas, tem vários procedimentos, e aí vamos ver o que é adequado para cada uma delas, né? Isso aí. Então eu quero te agradecer por esse tempo e falar um pouco sobre mais esse assunto que é tão importante. Muito obrigada, eu espero acrescentar, porque a dor íntima é um problema sério e tem conserto, né? Tem saída, tem solução, e aí a gente vive melhor. É isso aí. Então tá aí, né? Mais um conteúdo para você. Espero que você tenha gostado. Já quero te convidar novamente para você compartilhar e curtir esse vídeo, para que essa informação alcance o maior número de pessoas.